falar com vocês sobre as tendências e as estratégias para os stories nesse ano de 2025. Nós sabemos, né, entendemos que os stories, eles acabam sendo ali uma ferramenta que não é bem utilizada 100% da forma como ela pode ser utilizada pelas pessoas. Então, hoje eu quero trazer para vocês de uma forma leve, bem tranquila, destravar ali alguns medos, algumas coisas que estejam travadas ainda em vocês e fazer com que vocês saiam dessa aula sabendo e entendendo que os stories não são bicho de sete cabeças e que quanto mais natural vocês forem, melhor vai ser para criar essa conexão com a audiência de vocês. Então, eu vou começar agora me apresentando aqui um pouquinho, de uma forma bem breve, porque eu sei que a maioria aqui já me conhece, mas eu sou fundadora da agência Comunicação Clara. Eu sou formada em comunicação social, em jornalismo, pela Faixa, uma faculdade aqui do Rio, e eu já atuo como social media há 8 anos. Quando eu trabalhava como jornalista, eu também atuava como social media, porque já tinha essa questão de rede social. Então, eu já estava trabalhando, produzindo com estratégia conteúdos. Durante a minha trajetória, ao longo desses anos, eu já atendi mais de 40 marcas, incluindo clientes até nos Estados Unidos. Isso foi recente, dos últimos 2 anos, mas eu fiquei muito feliz por ter vivido essa experiência. Eram brasileiros, né? Inclusive, um até foi um professor meu da faculdade, que hoje é correspondente internacional nos Estados Unidos. Então, eu me senti muito honrada com essa experiência de poder atendê-lo. Já trabalhei também como redatora, como assessora de imprensa, então, por isso, eu tenho uma visão 360 da comunicação. E o que mais me encanta, eu acho que é muito mais por essa veia de jornalista, né? É conhecer um pouco da história de cada pessoa. Cada pessoa tem uma história diferente. E é isso que a torna tão única e especial. E assim como eu produzia essas matérias no jornalismo, hoje a gente transforma isso para o mundo digital, que é o que conecta as pessoas, que é o que traz justamente esse ser único, assim. Então, se você acha que a sua rotina não é legal, não é tão interessante, ela é sim. E a gente vai identificar isso hoje através de técnicas mesmo que eu vou trazer para que vocês acordem amanhã motivados, produzindo stories. Amanhã eu vou olhar o Instagram de vocês. Então, vamos lá, seguindo. Agora vamos começar a aula. E eu quero saber, assim, se você sente medo ou travada por algum motivo, saiba que você não está sozinha. Eu acredito que todas que estão aqui hoje é porque tem alguma questão que precisa resolver ali para se sentir um pouco mais confiante. Algumas até já produzem, mas às vezes não tem 100% de certeza ali ou de segurança. E se você produz dessa forma, saiba que já é um caminho, porque é muito importante você ter constância. E eu quero te dizer aqui que até o final dessa aula você vai sair se sentindo motivada e confiante para gravar os seus stories estratégicos e o mais importante, que eles gerem esses resultados que vocês tanto esperam. Porque eu sei que aqui cada mulher ela tem um intuito ali com a rede social. Elas produzem stories, conteúdos no feed, justamente para vender alguma coisa, para vender algum serviço, algum produto. Então, os stories, eles são o principal canal para você criar essa conexão com a sua audiência. Vamos lá. Talvez você se identifique com alguns desses questionamentos. E aí eu quero até que vocês coloquem para mim aqui nos comentários do chat, né? Se vocês já falaram sobre isso. Não sei o que falar nos stories, tenho medo do julgamento, meus stories não vendem, eu gravo, mas ninguém se interessa, ou eu abro uma caixinha de perguntas e ninguém responde. Coloca aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, que eu vou olhar aqui o que vocês estão comentando.
A Isabel colocou, não gosto de aparecer e não gosto da minha voz. Gente, só um adendo aqui, tá? A Isa é uma mulher maravilhosa. Eu sempre falo isso para ela, lindíssima, jornalista também, e tem uma voz linda. Então, assim, é claro que a gente precisa começar de alguma forma. Depois você vai se acostumando. O ruim é a preocupação para gravar. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês hoje. E aí depois vocês vão se acostumando ali a olhar, a gostar da voz de vocês, a não julgar tanto. Uma estratégia que eu usava muito no início, tá? Eu vou contar aqui uma curiosidade para vocês que eu não falo muito. Eu acho que eu nunca nem falei ali no Instagram. Mas na época de que eu fazia jornalismo, o meu sonho era trabalhar na televisão. Eu queria ser repórter de rua. Então, eu fiz cursos, mas eu nunca gostei de me ver nas telas. Então, quando eu comecei a atuar na agência, né, quando eu abri a Comunicação Clara, eu tinha também vergonha de aparecer nos stories. Se vocês olharem ali os meus primeiros stories, gente, hoje eu olho, eu vejo que bom que eu insisti, que eu continuei, porque hoje eu já me sinto mais confortável. Mas eu acho que assim, o ideal é você abrir a câmera, gravar, falar e foi. Assim como uma produção de Reels. Quando o cliente ele fala ali já de primeira, a gente segue, porque nós sabemos que depois, com a constância, isso vai melhorar. E é assim também nos stories. Aqui na aula de hoje, vocês vão identificar alguns pontos da rotina de vocês. Eu peço até que vocês anotem, mas eu vou disponibilizar esse PDF também lá no nosso grupo da comunidade do WhatsApp. Mas eu peço que vocês já anotem algumas coisas. E no final da aula, eu vou abrir para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, vocês podem se sentir à vontade para perguntar, para falar assim, Clara, meu nicho é esse. Me dá ideias. E aí você já anota e já faz valer essa aula da melhor forma possível para você. Essas dúvidas aqui, elas são muito comuns, tá? Então, eu vou começar conversando com vocês sobre a importância do primeiro story do dia. Ele define tudo. Ele sinaliza ali para o algoritmo e para a sua audiência o que vem a seguir nos próximos stories. E é assim que começa a jornada de compra do seu seguidor. Eu vou falar com vocês sobre essa jornada de compra. Eu não sei se vocês já viram algo sobre isso, mas é muito importante que você tenha estratégia e que você pense na sua sequência como um todo antes de colocar ali o seu primeiro story do dia. E aqui eu trouxe algumas ideias para vocês do que não fazer e do que fazer. Eu vou mostrar isso também aplicado na prática, tá? Não comecem o dia só falando assim, bom dia, gente! E aí, tudo bem? E aí? Coloquem como vocês estão hoje, ou qual é a sua prioridade do dia? Você acredita que vai dar conta de todas as suas demandas hoje? Coloca sempre uma enquete, ou a não ser que você tenha uma estratégia já bem definida. Por exemplo, no meu caso, eu sempre posto todos os dias pela manhã essa xícara, né, ou alguma outra xícara, com uma música estratégica. E as pessoas que olham os stories do Bom Dia, o café da manhã, elas já lembram de mim. Por quê? É sempre a mesma música usada como estratégia. O Bom Dia que traz leveza, que é o que eu quero transmitir com a minha marca. E a xícara e o café, que é algo que realmente eu gosto muito. Então, vocês precisam identificar, dentro da rotina de vocês, o que vocês fazem todos os dias. É uma leitura do dia? É levar o filho para a escola? Seja o que for, com certeza a sua audiência, em algum ponto, com você fazendo isso com constância, ela vai se identificar com você. Então, assim, as cores também. Sempre que vejo azul, lembro da comunicação clara. Ai, que bom! E eu sempre falo isso, né? Tudo comunica. Até trazendo um pouco mais aqui da minha marca, o azul, ele transmite leveza. E eu transmito isso também através do mar, que é um local que eu gosto bastante. O céu, a questão do voo. Então, quando vocês
forem produzir os stories de vocês, pensem na cor e em elementos que representem a marca de vocês, tá? Então, esse primeiro story, ele precisa gerar curiosidade, interação, envolvimento emocional e despertar o desejo pelo produto ou pelo serviço. É claro que você não vai vender todos os dias. Eu vou falar sobre isso também, sobre produzir stories todos os dias. Realmente é necessário? Não. Então, assim, publicar os stories com constância e estratégia mesmo, usando alguns gatilhos de conexão, que nada mais é do que a sua rotina real, tá? Vocês precisam parar, assim, de achar que não tem nada de interessante na rotina de vocês. Vocês vão se surpreender quando vocês começarem a compartilhar e ver que a audiência de vocês, ela está se conectando. Então, aqui eu trouxe até uma ideia, ó, você pode colocar assim, acompanhe o que eu vou mostrar hoje. Sempre começar gerando um gatilho de curiosidade. Então, quando você for pensar na sua estratégia ali de stories, pense em como gerar essa curiosidade. Porque, com certeza, assim que você atualizar o seu story e o seu rostinho voltar lá para frente, como algo atualizado, a pessoa está tão curiosa para o que você vai contar que ela vai abrir todos os seus stories, ele vai ser entregue. E coloque também enquetes, enfim, para que a pessoa interaja e o Instagram entenda que o seu conteúdo ele é relevante. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático, que é, se você vende serviços, você pode começar com uma pergunta intrigante. Sabe por que 90% das pessoas erram na hora de vender nos stories? Ou saiba por que 90% das pessoas continuam cometendo esse mesmo erro? E aí você vai falar, caramba, que erro. Se são 90% das pessoas, eu também cometo esse erro. E é sempre assim, entender qual é a dor da sua audiência. E para você entender qual é essa dor, eu sugiro que você coloque em sempre enquetes, abra caixinha de pergunta e entenda e converse mesmo com a sua audiência ali nos stories. Se você vende produto, você pode começar com um story mostrando alguém abrindo uma caixa, sempre despertando o desejo. E aí você pode colocar, você já viu isso de perto? Espera só até o final. Ou você já provou isso? E depois trazer uma prova social de alguém que já provou e comentar sobre aquele produto. Anotem aí essas perguntas, porque depois, com calma, vocês vão olhar, vão lembrar e vão conseguir adaptar para o seu negócio. Mas eu vou trazer outros exemplos aqui na prática para vocês. Então, vamos lá, continuando. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como jogar o jogo do algoritmo do Instagram e parar de cair nessas ciladas em que as pessoas falam muito por aí, que você precisa postar 10 stories por dia, ou o melhor horário é sempre 7 da manhã, isso é um exemplo, tá? É claro que, dependendo do seu nicho, você vai entender qual é o horário e qual é o melhor momento para a sua audiência se conectar com você. Então, por exemplo, se você fala com um nicho de mamães, né, assim, que o bebê acabou de nascer, então elas estão acordadas mais cedo, na parte da manhã. É você entender em qual momento a sua audiência ela está ali com o telefone na mão. Então, não existe uma regra. Eles precisam entender qual é o melhor momento para a sua audiência se conectar ali com você. E é muito teste, tá? Vocês vão testar ali qual é o melhor horário. E também o melhor dia. Por isso, não é muito indicado que você poste todos os dias. Não tem essa necessidade. Vale mais você criar uma rotina de stories com estratégia, uma sequência de stories, do que você postar qualquer coisa todos os dias. A sua audiência não vai engajar e vai acabar ficando um pouco cansativo. Eu vou falar um pouco sobre isso também aqui mais à frente. Então, o que o Instagram ele realmente quer, ele espera de você? Sem sombra de dúvidas, é manter as pessoas dentro da plataforma. Aumentar o tempo de permanência ali nos stories. E ele vai sempre favorecer, entregar mais para aqueles criadores que estão gerando interação, que são as respostas, os cliques, o tempo da tela.
Até com relação a clique, eu trouxe um exemplo prático que eu usei recentemente para uma cliente. E aí, assim, reage aqui. Se você gostou desse conteúdo, reage aqui. Não adianta também você colocar uma foto e só uma carinha de coraçãozinho. Não. Precisa ter uma pergunta. Você precisa induzir, assim, né? Fazer com que a pessoa realmente faça a ação. E não colocar apenas aquele sticker ali sem ter uma estratégia. Eu já vi muita gente usando assim dessa forma, principalmente quando liberou essa ferramenta lá nos stories, mas é importante que você crie isso também como estratégia. Os stories, eles trazem muitas oportunidades, assim, e você precisa usá-las da melhor maneira para você. Agora eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês. Você lembra qual foi o último vídeo que você assistiu no Instagram? Coloca aqui nos comentários. Porque eu quero conversar com vocês, trazer vocês para pensarem um pouco que eu acredito que para algumas pessoas elas deixem de produzir stories ou porque ela não está se sentindo bonita, ou porque ela não está arrumada. Minha memória de mãe não permite. E a Thay é mãe recente também, né? Nem lembra qual foi o seu último vídeo. Realmente. Então, assim, essa questão de você deixar de produzir stories, ou porque você não está armada, ou por qualquer outra questão, ou porque você postou o story e ele não ficou esteticamente bonito. Não é isso que vai fazer com que a audiência deixe de comprar de você. Então, é importante que você pense nisso também. Porque as pessoas elas não lembram qual foi o último vídeo que elas assistiram no Instagram. Agora, se você começa uma sequência de stories de forma estratégica e você envolve a sua audiência, aí sim, elas vão até o final e elas vão lembrar de você. Pode ser que você fique 2 ou 3 dias sem produzir, sem postar ali nos stories, mas se de alguma forma você for importante e impactante, ela vai lembrar de você. Então, hoje, para crescer com uma audiência qualificada, você não pode fazer mais do mesmo, tá? Hoje, existem 2 formas. Uma que viraliza, mas que não cria tanta conexão. Não sei se vocês já viram ali, até falando um pouco de conteúdo também para o feed. Existem muitos vídeos que eles acabam viralizando, tipo, eles ganham um alcance muito bom, mas não necessariamente eles ganham tanta conexão. E a que não viraliza, mas cria conexão. 97% dos perfis que são relevantes, ela tem essa mesma característica acontecendo ao mesmo tempo. O seu conteúdo ele precisa ser relevante e viciante. Então, o que eu quero falar aqui com vocês? É mais importante que seu story tenha, vamos supor, 30, 50 visualizações, mas que dali 10 pessoas interajam com você, te mandem uma pergunta, te mandem uma mensagem. É mais importante você ver que você conseguiu criar conexão do que você abrir os stories e ter lá 1000 visualizações e ninguém interagiu. E você não conseguiu identificar ali quem é a pessoa que está querendo consumir do seu conteúdo, do seu produto. E aí eu vou falar sobre uma estratégia aqui que você consegue também identificar quem são essas pessoas que estão interagindo com você com bastante constância, porque é a partir dali que você vai identificar um possível cliente, um possível aluno, enfim. Aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a psicologia da dopamina e ocitocina nos stories. A dopamina, ela libera ali o gatilho da curiosidade e do prazer. Então, como você vai aplicar isso? Criando histórias envolventes, que nada mais é do que o que acontece no seu dia a dia, na sua rotina. Então, aconteceu alguma coisa com o seu cliente, ele trouxe um feedback. Como você resolveu? Ou o que você não estava esperando que fosse acontecer no seu dia e o que te surpreendeu? O que você ouviu ali? Como você pode mudar isso?
e fazendo sempre um suspense também antes de revelar algo. Começa ali o dia dos seus stories fazendo um suspense. Por exemplo, hoje vai ser um dia especial. Vai acontecer algo que eu nunca fiz antes. E ali você vai gerando o gatilho da curiosidade. E depois você vai mostrar no final ali qual é essa novidade inesperada. Você pode até soltar algum tipo de spoiler ao longo do dia e chamar a sua audiência para interagir com você. Aqui eu trouxe um exemplo. Eu descobri um erro que pode estar te impedindo de vender nos stories. Quer saber qual é? E aí aqui você pode falar, eu descobri um erro que pode estar te impedindo de crescer no seu negócio, ou que está te impedindo de se conectar mais com a sua audiência, está te impedindo de vender o seu produto. Então, aqui você precisa realmente adaptar para o seu nicho, tá? Se você é infoprodutora, se você tem uma empresa, se você vende serviços, se você vende produtos. No final da aula, podem me chamar que a gente vai conversar sobre isso. E eu quero que realmente todos vocês saiam daqui se sentindo muito confiantes para produzir esses stories ao longo da semana. A ocitocina ela é responsável por gerar a conexão e a confiança. Então, durante esse processo, você precisa criar um vínculo de pertencimento, que é onde começa a surgir uma comunidade. Os seguidores, eles compram de quem eles confiam. Então, eles precisam se conectar com o que você quer passar. É muito importante que você passe verdade, quem você realmente é, o que você faz, o que você não faz. Então, aqui é importante você aplicar também a vulnerabilidade, sabe? Falar um pouquinho sobre os bastidores, sobre os clientes satisfeitos. Marinha, desliga o áudio dos participantes. Eu consegui desativar aqui. Obrigada. Então, ali você vai realmente mostrar as suas vulnerabilidades, os seus bastidores, os clientes satisfeitos, o seu dia a dia real. A Tayane falou aqui, né? Acho que falou que ela acha que não tem nada de importante para compartilhar. Com certeza você tem muito bastidor aí do seu serviço, muitos clientes satisfeitos e também o seu dia a dia real. Então, o que eu acho que vai conectar aqui com a sua audiência, tá? É você mostrar justamente a sua realidade como mãe de um bebê que ainda depende muito de você e como você consegue ali equilibrar os pratinhos, né, da sua rotina em casa, como esposa, como mãe e atendendo os seus clientes, oferecendo o seu serviço de excelência. Então, aqui é importante que você comece a pensar um pouco mais sobre isso. Com certeza tem outras mamães que te seguem e elas vão se conectar com você. Elas vão te perguntar como você faz isso, como você consegue dar conta, porque afinal, todos nós que produzimos conteúdo no Instagram, trabalhamos com rede social, nós temos uma vida corrida. E nós precisamos realmente equilibrar ali essa vida pessoal com a vida profissional. Ninguém aguenta ficar pensando no que postar nos stories todos os dias, no feed, chegar sábado e domingo e não ter essa organização. Então, é importante até assim que você tenha ali a sua estratégia do feed definida e que você já pense também, seja no fim de semana, no momento que você parar, para pensar nas suas estratégias dos stories. Então, aqui, para você criar essa conexão, é você falar: você já sentiu que seus stories não são bons o suficiente? Eu também já passei por isso. Ou você já sentiu que o seu serviço não entregava tanto resultado? Quando eu comecei, eu também já passei por isso. É muito você contar sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre o que você já passou, sobre o que você já viveu. Então, assim, sempre vai ter algo para você se conectar. Somente quando você consegue ativar esses dois hormônios, você consegue ele transformar
esses desconhecidos, né? Essa audiência que vem, é claro que sempre tem muita gente da família ali também participando, mas você consegue transformar essas pessoas que são desconhecidas em apaixonadas por você. Não só por você, mas pelo seu conteúdo, pelo seu serviço e pelo seu produto. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando do conteúdo? Me contem aqui nos comentários, eu quero que vocês conversem comigo. Sim, amando. Ai, que bom. Fico muito feliz. Essas sugestões de como iniciar são muito importantes, né? Depois que a gente começa, flui. Então, vamos ver agora como aplicar essa sequência na prática. Muito bom, que bom. Descobri algo que mudou completamente a forma como eu faço os stories. Quer saber? E aqui, quando eu coloco a palavra stories, vocês podem usar outra questão. Descobri algo que mudou completamente a forma como eu vendo os meus serviços, ou como eu entrego o resultado, como os meus produtos deixaram os meus clientes completamente satisfeitos. E aí depois você aparece ali. A Gi colocou aqui, ainda não consegui colocar a cara no sol, perfil de literatura e cultura. Gi, o seu perfil é incrível. Você precisa aparecer mais ali. Eu já vejo você dentro de uma cafeteria, com um livro, com seu cafezinho, lendo um trecho de um livro, dando dicas, conversando com a sua audiência, tá? Vamos aparecer. Eu vou ficar no seu pé para isso, inclusive. Pode deixar comigo. E aqui você pode falar, iniciar a sua sequência de stories também falando. Antes eu travava, sentia que ninguém se importava, mas aí eu percebi isso. Gente, quem não trava? Em qualquer momento ali do trabalho, da trajetória. E aí, quando você fala que você percebeu algo, isso aqui, gente, lembrando, vocês precisam adaptar, tá? Aí a pessoa, vocês vão ver que a pessoa ela vai começar a conversar com você nos stories, ela vai se abrir. E aí você vai conhecer a sua audiência, tá? Você pode mostrar também uma mudança e engajar com uma chamada para ação. Quer aplicar isso nos seus stories? Responde aqui. Então, aqui tem uma sequência já do primeiro story, do segundo story e do terceiro. Lembrando que toda sequência de stories é importante que você traga uma chamada para ação no final, tá? Para que isso consiga realmente gerar venda. Eu vou enviar esse PDF para vocês. Vocês podem consultar quando vocês quiserem. Aqui é importante você usar sempre estratégia e ter intencionalidade, tá? Eu sei que eu já trouxe aqui alguns exemplos, eu já conversei com vocês bastante sobre os stories, mas eu quero ir mais a fundo ainda para deixar vocês com a cabeça assim fervendo de conteúdo para os stories. Eles precisam ter um propósito. Então, ele precisa cumprir ali uma função dentro da jornada do seu cliente. Não é somente... Imagina, vocês terem que postar 10 stories por dia sem cumprir uma função. E aí eu acredito até que essa obrigatoriedade, né, que muitas pessoas falam nas redes sociais, até de publicar os stories todos os dias, é o que te deixa travada. Então, aqui, depois vocês podem até tirar um print ou imprimir só essa parte para deixar ele sempre bem visualizado as 4 etapas do funil nos stories. O primeiro, você precisa sempre capturar a atenção. Então, você pode começar com uma enquete no início do dia, o início de um bastidor da sua vida ou a sua rotina mesmo, tá? Depois, você precisa criar conexão. Aí você vai abrir uma caixinha de perguntas, você vai trazer um storytelling pessoal, você vai criar ali uma narrativa dentro de algo
que já acontece na sua rotina mesmo, ou que aconteceu no seu dia. É legal, é interessante que você esteja um pouco mais atenta à sua rotina, à sua vivência, para aplicar isso, mesmo que você não aplique ali no momento, mas que você chegue até de repente no final do dia e fale, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu hoje. E aí vocês vão começando a explicar e a compartilhar. Depois, vocês vão trazer dicas, provas sociais ou ensinamentos rápidos. Por exemplo, no caso da Isabel, ela tem um perfil que fala para mulheres 40 a mais e fala para mulheres corajosas. Então, assim, todas nós precisamos exercer ali a nossa coragem. Então, é a coragem de abrir os stories, de falar nos stories, de se conectar com a sua audiência. No caso dela, ela pode começar uma sequência de story com uma enquete. Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma ferramenta que me ajuda a organizar todo o meu dia. Então, eu dou conta da casa, da família, dos meus clientes, porque ela tem uma agência também, ela escreve livros, edita. E estou lançando um projeto novo. Quer saber que ferramenta é essa? E aí depois ela aparece ali mostrando quais são as ferramentas e trazendo ali essa dica, né? E ensinando até como ela pode usar. Esse é um exemplo de aplicar isso. E aí, depois, ela pode trazer uma conversão, um CTA, para criar até conexão. Aqui ela poderia usar essa ferramenta para distribuir de forma gratuita, criando conexão com a audiência, ou vender também. Por que não? Por que não ser um produto de entrada, um produto de isca? Os stories são ali um ótimo lugar para você começar a compartilhar conteúdo de forma gratuita, planilhas, dicas, soluções, ou até de você começar a vender um produto com um valor mais baixo, para que você comece a criar a sua esteira de produtos. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, mas é importante que nesse ano de 2025, se você quer crescer no digital, que você comece a trazer um pouco mais essas estratégias, usando os stories não só para criar conexão, mas também para vender, que é muito importante, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aqui nos comentários. Aqui, trazendo mais um exemplo prático disso. Se você vende uma consultoria, por exemplo, o que será que a maioria das pessoas erra na hora de vender ali nos stories? Comenta aqui qual o seu maior desafio. Lembrando sempre de trocar a palavra stories para o seu nicho. Aqui estão 3 passos para você destravar os seus stories agora. Quer aprender a aplicar isso no seu negócio? Me chama no direct. Aqui você pode colocar reage aqui, e aí colocar aquele balãozinho de reação. Ou você pode colocar responde quero, que a pessoa já vai responder, e aí ela já vai direto abrir ali a caixinha de mensagens, tá? Então, essa é uma forma também para você já iniciar uma conversa, que essa já é uma etapa muito importante. Criar ali essa conversa para você criar conexão, e aí sim você consegue gerar uma venda. Porque as pessoas realmente elas compram cada vez mais de quem já tem uma conexão ali com elas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre mais algumas outras estratégias para você vencer ali o jogo do algoritmo. É importante que você alterne entre formatos diferentes. Por exemplo, recentemente eu comecei um story gerando curiosidade. E aqui eu estava fazendo um vídeo selfie. Eu mesmo estava me gravando. E esse é um formato muito utilizado e muito legal para você já criar conexão com a sua audiência ali de início. E aí eu coloquei. Tem novidades chegando na comunicação clara. E aí esse story aqui foi muito legal, porque as pessoas perguntaram quais eram as novidades. Algumas pessoas já sugeriram algumas coisas. No segundo exemplo, eu estou me filmando ali, eu estou no meio de uma reunião e eu
filmei, eu simplesmente estava trabalhando, fazendo algo e coloquei ali o celular para me gravar. Então, você está preparando um produto para vender. No caso ali da Rebeca, né? Ela vende velas. As velas dela são maravilhosas. Vende cheirinho também. Eu já vi que ela sempre mostra ela embalando ali. Então, por que isso é legal? Isso gera conexão, porque a pessoa que vai consumir o produto dela entende o processo até o produto chegar na casa dela. Isso demonstra que ela está tendo muitas entregas. Então, se ela está produzindo bastante, embalando bastante, isso gera autoridade. Por quê? As pessoas entendem que o produto dela é bom. E por isso as pessoas estão comprando. Então, ela pode também trazer algumas questões sobre. Tem algumas velas que têm cheirinho, então ela falar, mostrar um pouco mais dessas velas no ambiente. Qual é a sensação? Qual é o feedback que esses clientes trazem? Então, é compartilhar também bastante essa prova social mesmo. Aqui, eu não sei se vocês já utilizaram, tá? Mas eu quero que vocês comecem. Eu vou até compartilhar aqui. Deixa eu ver se ele aparece para vocês em movimento. Vamos ver se está aparecendo aí. Me digam aqui. Ali dentro dos stories, você pode usar todas as ferramentas na parte de escrever. Tem como você colocar em movimento, tem como você chamar a atenção. Então, caso você não goste de aparecer, você pode usar essa estratégia também. E não só colocar ele em movimento, mas como você pode também colocar em neon, aumentar e diminuir o tamanho. Ó, ele tem a opção faísca, neon, brilho. É importante que você use todas as ferramentas que o Instagram está te dando ali nos stories. Eu sei que as atualizações do Instagram, elas acontecem a todo momento. Às vezes a gente fica até meio perdida, né? Não sabe nem que tem essa funcionalidade. Inclusive, eu até vou compartilhar algo que aconteceu comigo hoje. Eu tenho uma cliente que ela gosta muito de pegar casos, né? Compartilhar até algumas fotos, e ela coloca aquele fundo verde. Antigamente, o fundo verde, ele era muito fácil de encontrar ali nos stories. Então, você abria a janelinha dos stories, ia lá na pesquisa da lupa, né? E escrevia fundo verde. Aí você selecionava, colocava uma foto no fundo e você podia gravar falando, mostrando ali com uma imagem no fundo. Esse tipo de conteúdo, tanto para os stories quanto para o próprio feed, ele gera muita conexão. Principalmente se você pegar um conteúdo que está em alta, e você trazer a sua visão, o seu olhar sobre esse conteúdo. E agora, como alguns filtros acabaram, né? Tem uma atualização nova. Lá na própria aba de Reels, já aparece tela verde. Então, já ficou até mais fácil. Você pode ir lá, abrir o Reels, selecionar essa tela verde e já gravar esse conteúdo, tá? Você pode gravar nos stories e depois já aproveitar para o feed. Aqui eu trouxe algumas opções de como aplicar os stickers de forma estratégica mesmo. Você precisa usar ele sempre no primeiro e no último story, tá? Aqui eu trouxe um exemplo da Duda Vieira, que ela começou o dia dela sempre chamando a audiência para engajar. Então, ela colocou: bom dia, minha irmã. Aqui é legal ressaltar com vocês também que ela tem um bordão, que é o minha irmã e CEOs da própria vida. É legal que vocês pensem também em alguma forma de você se conectar com a sua audiência. Por exemplo, a Rebeca Seregati. Bom dia, Calbi Lovers, que é a comunidade da marca, do nome da marca da vela dela. A Isabel pode colocar: bom dia, mulheres corajosas. E aí você ir se conectando e conversando com a sua audiência justamente ali
na forma como você se conecta, como você conversa mesmo, porque ela vai se sentir parte, vai se sentir pertencente, e aí ela vai engajar ali na sua enquete. Aqui do outro lado, eu trouxe um exemplo de um story um pouco mais trabalhado. Por que eu quis colocar essas duas imagens ao mesmo tempo? É importante que você faça um conteúdo nos stories um pouco mais trabalhado, mas também você tendo a copy certa, o direcionamento certo de forma estratégica, você vai se conectar da mesma forma, tá? É claro que ali no segundo você pode chamar até um pouco mais de atenção por ter sido um story um pouco mais produzido. Esse aqui é uma escola, é um cliente da Comunicação Clara. E aqui nós trouxemos a audiência para engajar. Qual a sua melhor recordação da época de escola? Esse story foi publicado no dia da escola, no dia 15 de março. E só para vocês entenderem um pouco mais, essa escola é uma escola muito tradicional em Nova Iguaçu. Ela está completando 90 anos esse ano. E ela tem a tradição de que os ex-alunos matriculam seus filhos lá. Então, vocês imaginem. E há 90 anos, é claro que não desde que foi inaugurada, mas a maior parte dos anos ela teve a mesma diretora, que está lá até hoje. Então, assim, é muito legal porque muitas pessoas elas trouxeram aqui memórias da época delas e contaram: hoje meu filho estuda na escola. Então, a gente trabalha muito isso. Nossa, eu amava o IESA. Ai, que legal! Meu sonho era estudar lá. Ai, que bonitinha! O IESA é uma escola muito especial. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu estudei no IESA. Então, para mim também é muito gostoso produzir o conteúdo deles, porque eu falo daquilo que eu já vivi. Então, como vocês vivem também, a rotina de vocês, o propósito de vocês, é importante que vocês compartilhem isso nos stories. Vocês vão se surpreender ali com o poder de conexão da audiência de vocês. Aqui eu trouxe uma aplicabilidade na prática de como usar o sticker de reação. Nesse dia, nós estávamos gravando um conteúdo em um apartamento que fica ali no Aterro do Flamengo. E para quem é do Rio, né, tem uma vista maravilhosa. E esse conteúdo foi justamente falando sobre a vista. Então, nós fizemos uma antecipação antes de compartilhar o Reels que mostrava a vista e colocamos quando a vista do cliente parece uma pintura. Se você concorda, reage aqui. Entendem como é importante você trazer algo que envolva a sua audiência e que a sua audiência se conecte no caso delas. A maior parte das pessoas, elas são do Rio de Janeiro, então elas conhecem essa vista e foi muito legal porque assim várias pessoas reagiram porque elas concordavam. Então é muito sobre isso, né? Por exemplo, se você acordou sentindo que hoje vai ser um dia daqueles, reage aqui. Na maioria dos dias, é comum que as pessoas acordem sentindo isso, né? Tem sempre um dia ali na agenda que ele é um pouco mais movimentado, mais agitado. Então, é entender o que ali na sua rotina vai se conectar com a sua audiência para que as pessoas possam reagir. Lembrando para quem está entrando agora que eu vou enviar esse PDF lá no nosso grupo, tá? Lá na nossa comunidade. Então, antes de você anunciar um produto e um serviço, lembre sempre de aquecer a audiência de vocês com enquetes, com perguntas e provas sociais nos seus stories anteriores, tá? É muito importante que antes de você, por exemplo, gerar ali uma venda, que você traga muita prova social, seja em vídeo, seja em comentário, porque as pessoas elas compram de quem elas confiam e de quem já comprou aquele produto. Por exemplo, quando você vai alugar, reservar uma pousada, você vai olhar ali os comentários, né? O que as pessoas que já se hospedaram lá, elas têm a dizer sobre o local. Então, é muito importante que você traga o que pessoas que já consumiram o seu produto ou serviço, elas têm a dizer. E aqui, para infoprodutores, o que é tendência para esse ano de 2025? É você publicar, produzir ali um funil longo, uma vez por semana. Eu vou trazer um exemplo prático de um funil que eu apliquei há pouco tempo.
E assim, o que eu falo de um funil longo, tá? É aquele funil que ele é mais elaborado, ele é mais robusto. Mas é claro que nos outros dias você vai manter a sua conexão com a sua audiência, mostrando os bastidores, a sua rotina, sempre o dia a dia. Aqui é o exemplo na prática. Eu comecei o dia falando: você acredita que quem quer vender no Instagram precisa fazer stories? Aí eu coloquei: eu acho que sim, e eu acho que não precisa. Esse aqui foi o meu funil de aquecimento para a nossa aula de hoje. Se você respondeu que sim, você já entendeu a importância dos stories para vender. Se você respondeu que não, talvez esteja deixando o dinheiro na mesa. A verdade é que quem não aparece, não cria conexão, ela não vende. Mas também, conforme eu já falei aqui com vocês, né? Postar os stories sem estratégia não adianta de nada, assim. E aí eu fiz uma pergunta para minha audiência. Você sabe como criar os stories que despertam o desejo de compra? Coloquei as opções. Sim, mas quero melhorar. E não, preciso aprender. E depois eu fiz o convite. Eu falei o que ia ter na Masterclass e finalizei ali com o link para a pessoa entrar na comunidade, que eu vou falar melhor sobre a comunidade Empreendedoras que Voam Alto no final da aula. Essa comunidade, ela tem sido um espaço de muita troca, de muito acolhimento, de muita indicação e de crescimento. Então, essa comunidade ela passou por alguns ajustes e eu vou contar para vocês no final da aula. Tenho certeza que vocês vão amar. Ela é importante assim para quem já empreende e para quem está começando a empreender. Por quê? Nós entendemos que vocês precisam de suporte em várias áreas. Eu não vou dar muito spoiler, mas spoiler agora não, porque eu sou muito apaixonada pelo que está sendo construído ali na comunidade. Tem algumas integrantes aqui que já estão desde o início e eu vou deixá-las falarem um pouquinho mais com vocês, para vocês no final. Senão eu vou fugir aqui do foco da nossa aula dos stories. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Esse foi um exemplo na prática, tá? Para produto e para serviço. Postem mais vezes na semana, com os stories mais curtos e diretos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma loja de roupa, que ela abriu uma caixinha de perguntas e colocou assim: me conta a ocasião que eu te dou o look. Então, olha que legal. No caso da vela, da Rebeca, ela pode. Beleza, Isabelle, vai lá. A Isabelle tinha avisado que ela tinha um compromisso, ela precisar sair mais um pouquinho. Um pouquinho mais cedo. Aqui nessa parte da loja, a Rebeca pode usar também isso no serviço dela. Me fala uma ocasião que eu te indico a vela perfeita. Inclusive, Rebeca, pense, vamos pensar aí muito bem nessa estratégia de stories para o Dia dos Namorados, que está chegando aí. A aula vai ficar gravada. Oi, Ana Beatriz, tudo bem? Mas no final dessa aula eu vou trazer uma novidade para vocês, que é muito importante que todos estejam aqui, tá? E eu vou trazer algo especial também que vai valer mais para quem está aqui na aula, tá? Hoje. Não vou dar mais spoiler, gente. Vamos voltar. E aqui mostrando um pouquinho também sobre quem vende doces. Que é assim, eu sou apaixonada, gente. Se deixar, eu passo o dia vendo stories de doces, que eu amo muito. E o que você desperta aqui? Desejo. Então, você precisa ali realmente mostrar como usar o seu produto. Essa loja, o produto dela é maravilhoso. É muito gostoso mesmo. E ela não investe, sim, em muitos stories, mas ela só fez 2 stories. O primeiro, que foi tirando aqui o produto, e o segundo, que foi cortando. Logo no segundo, ela já colocou entrega gratizão. Ela precisou de 2 stories para já despertar o desejo. Eu tenho certeza que vocês olhando, quem gosta, né, quem é apaixonado por doce, já sentiu ali desejo de comprar e de experimentar. Então, assim, tudo é constância, tá? É claro que você não vai começar a vender
vai falar assim, Clara, eu apliquei o que você colocou na aula, mas não deu resultado. É claro, porque precisa ter constância. As estratégias existem, elas estão aí para serem usadas, mas você precisa ter constância, tá? Acreditar no que você vende, no que você oferece. E toda sequência de venda, ela precisa terminar com um link. E links que sejam atraentes ali, atrativos. Não esqueçam de colocar esse link. Aqui eu trouxe um insight para você voar alto, que eu já apliquei. Eu não sei se vocês que estão aqui já aplicaram esse insight. Vocês já esperaram zerar todos os stories de vocês e colocaram apenas um story? As visualizações vão nas alturas. Eu falo muito de voar, então já falei logo, vão nas alturas. Principalmente no domingo à noite, que já está todo mundo programando a semana. Já está todo mundo ali de bobeira, em casa, no sofá, de perna para o alto, olhando ou assistindo TV. Coloque um story de forma estratégica. E por que isso tem acontecido, tá? Vocês já repararam que quando vocês terminam de assistir um story, logo vem, antes de você ir para o próximo, né? Não em todos, é claro, mas aparece um anúncio. Tem os anúncios aparecendo ali com frequência nos stories. Isso significa que tem uma probabilidade maior dos anúncios aparecerem. Então, assim, isso é uma estratégia do Instagram. Por isso que você precisa entender e aplicar as estratégias de formas corretas, conforme ele muda o algoritmo no ano. Então, é por isso que isso acontece. Tá vendo como vocês não precisam produzir os stories todos os dias, mas que basta um story estratégico para já gerar o resultado que você espera? Quem já passou aqui por essa experiência? Acho que a Daiane comentou alguma coisa aqui, né? Ela falou do que já visualizou, que já viu essa questão dos. Deixa eu abrir aqui os comentários para ver o que vocês estão falando. Sim, acho que foi a questão dos anúncios mesmo, né? Que estão aparecendo cada vez mais. Percebeu, mas não fez. Já anota aí para você colocar em prática. Legal. De domingo não funciona muito para você, né, Rebeca? Sim. É isso, gente. Vocês precisam entender em que momento a audiência de vocês ela está interagindo com o seu conteúdo. É muito teste. Fiquem um pouco mais atentos, anotem ali num caderno, numa planilha, qual foi o horário que você postou, qual foi o conteúdo que você postou, como foi a interação, tá? Para que vocês consigam visualizar e postar de forma mais estratégica mesmo. Agora, como que vocês vão identificar esses possíveis clientes pelos stories? Não é hora mais de você ficar esperando o cliente te chamar no WhatsApp. Tem cliente doido para comprar de você. Deixa eu ver o que a Kine mandou para mim. Final de semana a audiência é ótima. Até os clientes entram mais em contato. Kênia, qual é o seu nicho? Coloca aqui nos comentários o seu nicho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Enquanto a Kênia vai colocando aqui, vou retomar. Vocês precisam identificar os clientes pelos stories, tá? É muito importante. Para vocês, foi como eu falei lá na minha estratégia do funil. Deixa eu ver aqui. Meu marido é DJ e eu sou responsável em movimentar a página dele no Instagram. Ah, sim, que legal. E no final de semana tá bombando, né? Você faz um bastidor ali dos participantes, dos convidados animados na pista. Ah, que legal. Arrasou, muito bom. E aqui você pode usar bastante as músicas dele, né? Também, isso é importante. Para mexer com a emoção. Tudo que mexe com emoção é legal. Então, aqui, ó, você pode até identificar também possíveis clientes. Como que você vai fazer isso? Através das interações.
Lembra que eu mostrei para vocês lá, para vocês usarem aquele sticker de maneira estratégica? Então, você precisa olhar ali, ver quem está sempre interagindo com você. Porque aqui vai entrar o social selling. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas ele é o processo de prospectar e se relacionar com potenciais clientes nas redes sociais. Nós vamos ter, eu já estou dando spoiler de novo. Vou dar um spoiler. Nós vamos ter na nossa comunidade, no nosso novo modelo, uma profissional que trabalha aplicando social selling, que esse é o objetivo de gerar vendas a partir da confiança e do contato individual. Então, você vai mandar ali um print para ela, né, para a equipe dela, ou para qualquer outra pessoa que trabalha com esse serviço. Ou você mesmo pode fazer, não tem problema. Mas você vai identificar quem são essas pessoas. E aí você vai mandar: olá, fulano, vi que você interagiu com a minha postagem. Que bom que você se conectou. Me conta como é por aí. Gente, puxa a conversa. Vocês vão ver, vocês vão começar a ter esses resultados. E aqui é porque que é importante ter um profissional também dessa área, tá? Ele vai usar os gatilhos de comunicação que são muito importantes para você despertar o gatilho da compra, da pessoa realmente comprar de você. Então, o objetivo é realmente gerar vendas, tá? É ter essa confiança ali e um contato no individual. Usam sempre essas oportunidades ao favor de vocês. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as métricas relevantes nos stories. O Instagram entende ali como métrica relevante quantas pessoas abriram o seu story, o quanto seu público está interagindo com as curtidas e os comentários, e se alguém responde no seu direct. Por isso que é importante que vocês apliquem tudo que já foi falado aqui, para que vocês tenham essas interações em dia, tá? E fiquem atentos a isso também. Agora que você já sabe como usar esses stories com estratégia, eu quero saber aqui se alguém ficou com alguma dúvida, o que você vai continuar fazendo, né? Você vai continuar postando sem estratégia? Como foi essa aula para vocês? Me conta aqui, como foram os insights, o que vocês mais gostaram, o que abriu a mente de vocês. Coloquem aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho. Não tem problema, gente. Se ninguém tiver dúvida, não quiser compartilhar, eu sei que depois vocês vão colocar em prática. Oi, Daiane, pode falar. Qual é a sua dúvida? Daiane, se você quiser abrir, aqui você pode abrir, tá? Pode falar que eu respondo para você a sua dúvida. Oi, eu vou abrir, então. Pode abrir, fica à vontade. Permaneçam aqui na aula, tá? Porque eu tenho um convite para fazer para vocês. Não saiam, vamos escutar qual é a dúvida da Daiane. Pode falar, Daiane. Eu vejo algumas sequências de stories com muito texto. Isso faz com que as pessoas fiquem, mesmo se for um texto interessante, ou normalmente as pessoas vão pular, mesmo já vi o texto grandão, fala, não vou nem ler. Certo. Essa dúvida é também de muitas pessoas, mas o que eu vejo muito ali? É importante que você crie como eu posso dizer, esse interesse já ali na primeira frase. Então, assim como você vai abrir o seu story com uma pergunta, com um questionamento, com algo que desperte o interesse e a curiosidade, você vai fazer isso no texto também. E com uma imagem que chame a atenção. A audiência que já se conecta com você, ela vai querer saber o que você escreveu. E na maioria das vezes, elas vão ler. Se o início do texto ele chama atenção, elas vão continuar lendo depois, sim. Ah, maravilha, obrigada.
De nada, Daiane. Eu vou fazer agora um convite para vocês, porque eu quero continuar tirando as dúvidas de vocês, conversando com vocês e não só trazendo essa esse acompanhamento nos stories, tá? Eu vejo que aqui nessa aula tem muitas mulheres, muitas pessoas que empreendem e que, na maioria das vezes, elas podem se sentir sozinhas. Então, eu quero falar com vocês sobre a minha comunidade, Empreendedoras que Voam Alto. Ela é uma comunidade que já acontece ali no WhatsApp, tá? Ela começou assim, com mulheres, com pessoas amigas, mas ela foi crescendo e eu percebi que ela se tornou um ambiente acolhedor, com mulheres incríveis e com muito networking. E aí eu pensei, gente, por que não trazer outras mulheres incríveis que precisam desse acompanhamento, que precisam se conectar com outras pessoas, porque a nossa jornada do empreendedorismo, às vezes, ela é muito solitária. Então, assim, você merece estar nesse ambiente certo. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma conversa. A Júlia, o networking é maravilhoso mesmo. A Júlia, né, que se pronunciou agora, ela comentou comigo que fez uma consultoria com a Karina, e eu fiquei muito feliz, né, porque eu senti que essa comunidade ela já estava conectando muitas outras mulheres. E aí a Karina respondeu sim, principalmente pela conexão que veio através de você. Então, aqui eu vou até compartilhar aqui com vocês, antes de explicar como vai funcionar, como foi o nosso primeiro encontro presencial. Deixa eu compartilhar aqui, para vocês verem um pouquinho como funciona. Deixa eu só colocar o áudio. Tava procurando referências e aí eu queria saber quem fazia a Mariana, ser a Mariana no digital. E eu descobri, é claro, eu comecei a acompanhar. E eu vi que ela era da minha cidade, né? Que a gente é da Baixada, e aí tem pouca referência pra cá. Diferente, era uma profissional com um perfil diferenciado e me atraiu a atenção dela. Eu comecei a acompanhá-la nas redes sociais até o dia que ela abriu essa primeira mentoria e a gente teve a oportunidade de começar a nossa agência com ela, né? A mentoria com a Clara ajudou a gente a estruturar processos, a conquistar os nossos primeiros clientes. E esse foi o nosso encontro presencial dessa comunidade que eu estou falando para vocês. Ela já existia ali nos stories, mas essas mulheres maravilhosas, elas me pediram muito o encontro presencial. E esse encontro aconteceu. E esse encontro vai continuar acontecendo, tá? A cada 3 meses. Então, eu lapidei a comunidade e eu vou mostrar aqui para vocês o que vai ter dentro dessa nova proposta da comunidade. Durante os próximos 3 meses, vocês vão ter aulas online sobre marketing, gestão de processos internos, a parte financeira e a parte de vendas, e um suporte terapêutico. Então, assim, imagina você ter acesso a um suporte terapêutico, porque você precisa estar com a sua mentalidade boa, ter arquivos e documentos para você colocar em prática tudo dentro do seu negócio. Fechar novas parcerias, por exemplo, o que você precisar. Ali dentro da comunidade nós temos. Então, é muito importante você estar no lugar certo, que você se sinta à vontade, que você se sinta acolhida, e principalmente até para fechar novas parcerias para o seu negócio crescer. Tá? Então, isso tudo você vai encontrar ali dentro da comunidade. E o nosso encontro presencial também ali no final. E agora eu quero apresentar para vocês
o nosso time fixo de profissionais que vão te auxiliar nos próximos meses. Então, não será apenas a Clara, né? Eu convidei um time de profissionais que são especializadas em cada área do que eu quero oferecer para vocês, para ter um encontro com vocês e também para oferecer esse suporte durante os próximos 3 meses no WhatsApp. Nós temos já um grupo da comunidade no WhatsApp, mas eu vou criar um outro grupo em que você vai ter essa oportunidade de tirar ali todas as dúvidas, de ter um acompanhamento mais próximo e também de assistir às aulas, que vão ficar gravadas. Elas vão ser colocadas numa plataforma, na Rubla. Então, você vai poder assistir depois, caso você não tenha conseguido assistir a aula no dia, mas nós já temos todo o cronograma pronto. Então, dá para você se organizar ali com muita antecedência, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês agora. Então, teremos a Karina Nepomuceno, que é gestora de projetos. Karina, você quer falar um pouquinho da sua... de como você já vem vivendo dentro da comunidade, da sua experiência? Conseguem me ouvir bem? Sim. Meu microfone aqui. Boa noite, meninas. Meu nome é Karina Nepomuceno, como a Clara me apresentou. Eu tenho o meu negócio que se chama Move, sou gestora de processos, gestora de projetos, trabalho com transformação digital. Então, eu implemento ferramentas digitais para melhorar a gestão de empresas e para melhorar a performance de profissionais também, principalmente lideranças femininas. Já faço parte da comunidade, já desde o iniciozinho. Conheci pessoas maravilhosas, como a Gi, como a Júlia também, a Natália, que é do financeiro, e tantas outras profissionais. E a gente vai trocando conversa, parceria. É um ambiente muito rico. E agora eu tenho o prazer também de participar desse time de profissionais fixos que vão estar auxiliando vocês em diferentes áreas do negócio, né? Então, eu vou ficar mais na parte de processos, projetos, tirando dúvidas, dando aulas que vão ficar gravadas, e vai ser o maior prazer trilhar essa jornada com vocês. Não só ensinar, mas aprender muito também com cada uma de vocês. Perfeito, Karina, obrigada. Temos também a Natália Batista, que é responsável pela consultoria e gestora financeira. Todas duas, a Karina já me auxiliou muito na minha organização de processos, nos meus projetos. A Natália hoje é quem cuida do financeiro da agência. Nath, você está por aí? Quer dar uma palavrinha? Oi, meninas, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim. Desculpa que eu estou aqui meio acabada, que eu estou no meio da academia, mas eu não poderia deixar de prestigiar, de participar desse momento. E eu estou muito honrada e feliz de estar participando aí, de estar nesse time aí fixo dentro da comunidade, que vai contribuir com muitos insights, muitas sugestões e ideias para vocês fazerem uma melhor gestão financeira do negócio de vocês. Não importa o porte, o tamanho do negócio de vocês, se vocês estão começando agora, se são MEI, enfim, desde o começo vocês começarem com uma boa gestão, um bom controle financeiro, a chance de sucesso é maior ainda. Então, contem comigo aí com aulas e sugestões e à disposição para tirar dúvidas de vocês sobre esse tema, tá bom? Obrigada, Nath, arrasou. Então, gente, só para vocês entenderem, tá? A proposta da comunidade agora, daqui para frente, é que vocês tenham todo um acompanhamento. A Denilda, ela é psicóloga, terapeuta ayurvédica e instrutora de yoga. Ela não pôde estar presente agora na nossa aula, porque ela está atendendo um paciente, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. Ela é maravilhosa, ela preparou uma aula incrível para vocês. Vocês vão se sentir acolhidas. Qualquer questão que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com ela, podem chamar ela até no privado, caso vocês não se sintam à vontade para falar ali no grupo, tá? Então, vai ser um ambiente bem acolhedor mesmo, para que vocês possam cuidar dos processos internos, da parte financeira, da parte ali, né, mental.
Teremos a Isabelle, que estava aqui conosco na aula, mas ela precisou sair. Ela é social media e copy, e ela vai trazer uma aula específica para produção de conteúdo no TikTok. Então, assim, ela é muito fera no TikTok, e ela vai trazer essa aula ali específica mesmo para o TikTok. Vocês vão ter acesso a todo o cronograma da aula. A Aline Rangel, que é a gestora de tráfego pago. Aline, você está por aí? Oi, tô sim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Rangel, eu sou uma das fundadoras da agência de marketing, né, Duplo A, com a Carol. Tive o prazer, né, de ter a Clara como a nossa mentora, né, que fez a gente aí começar a nossa agência, né, e eu vou estar apresentando um pouquinho aí da nossa rotina, né, que é a gestão de tráfego, que é praticamente uma das estratégias que ajudam a nutrir o negócio, a você estar sempre presente online, você adquirir novos clientes, leads qualificados. Então, eu vou apresentar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Perfeito, Aline, obrigada. E a Gabi Marques, que ela é gestora e consultora comercial. Então, ela é quem trabalha com a parte do social selling. Ela identifica ali, junto com você, quais são as oportunidades que você tem de vendas. Então, imagina você ter esse acompanhamento completo, você vai gerar ali essa conexão através dos stories, vai ter um direcionamento para o tráfego pago, para fazer o seu conteúdo chegar em mais pessoas. E vai ter também ali a Gabi Marques te ensinando a como colocar em prática todas as estratégias de vendas. Eu não sei se a Gabi está aqui na aula. Deixa eu ver. Gabi, você está por aqui? Eu acho que não. Mas se ela não tiver, e quem quiser conhecer ela melhor também, eu posso compartilhar depois o Instagram dela para vocês verem, para vocês conhecerem. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o cronograma de aulas, mas eu vou passar assim de forma bem rapidinha. Mas é importante que vocês saibam que isso já está definido, que já é algo muito bem assim desenhado, já está tudo assim certinho, e para que você possa se organizar para estar presente ali ao vivo em todas as aulas. Por quê? Você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas ali em tempo real. E conversando assim é muito mais fácil e é muito melhor do que você... Claro, vocês vão ter todo o suporte no WhatsApp, mas é importante que vocês estejam presentes nessas aulas. Então, nós vamos ter sobre organização de processos, gestão financeira. Eu volto para falar com vocês sobre como criar um calendário de conteúdo editorial. E eu vou participar de todas as aulas, tá? A Denilda vai trazer um tema muito importante, que é como lidar com a ansiedade diante de tantos estímulos e responsabilidades. Porque os estímulos nós recebemos a todo momento. Tráfego pago com a Aline. Eu vou voltar para falar com vocês também em maio sobre como criar os conteúdos de acordo com as datas comemorativas e trazer ideias de como você aplicar isso na prática para o seu cliente. A Isa criando conteúdo do TikTok. A Denilda vai trazer mais uma aula sobre como lidar com a baixa autoestima. E a Gabi, como gerar vendas a custo zero no Instagram com social selling. E eu volto ali no final para encerrar e para conversar com vocês. Lembrando que no final, né, ali desses 3 meses, nós teremos o nosso encontro presencial, que foi esse encontro que eu compartilhei com vocês. Então, é o momento de vocês se conhecerem, se conectarem e viverem essa experiência ali no presencial, tá? Então, você vai ter acesso ao suporte no WhatsApp durante os 3 meses, acesso às aulas gravadas na plataforma, mais o material de apoio. E aí, eu trouxe aqui para vocês o quanto seria esse investimento se vocês fossem contratar uma consultoria individual dessas mulheres maravilhosas que estão dentro da nossa comunidade e que vão dar essa aula para vocês. Somando, né, ali todas elas, seria um investimento de R$3.000. Mas não se assustem que o valor da comunidade não é esse, não vai ser esse o investimento que você vai fazer hoje, tá? A comunidade, ela vai ser vendida
na próxima semana por R$ 657,90. Mas, para quem está aqui hoje nessa aula, ela está por R$ 457,90, já os 3 meses de acompanhamento, e 3 vezes de R$ 152,60 por mês. Gente, R$ 150 por mês para vocês terem o acompanhamento dessas mulheres incríveis. E vocês vão pensar no negócio de vocês como um todo. Pensando no financeiro, no mental, nos processos, na criação de conteúdo, na aplicabilidade. Então, assim, realmente é uma proposta muito legal para vocês estarem ali nesse ambiente seguro, tá? Para que vocês se conectem com essas mulheres maravilhosas. Então, eu quero saber se você está pronta para fazer parte dessa comunidade incrível e alçar voos altos. Eu vou compartilhar aqui no chat o link, tá? Para vocês entrarem para a comunidade. Então, eu coloquei agora nos comentários qual é o link. Quem tiver alguma dúvida, por favor, essa é a hora, falem aqui. E eu vou compartilhar também o link lá dentro do nosso WhatsApp, tá? Então, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Me digam se vocês conseguiram também acessar esse link que eu acabei de colocar aqui para vocês, que ele já é o de acesso à plataforma. Então, eu vou ficar muito feliz de ter vocês comigo nos próximos 3 meses, fazendo parte da comunidade Empreendedoras que Voam Alto, porque vocês precisam e merecem voar alto, tá? Vocês não merecem nada menos que isso. Então, eu conto com vocês. Espero que vocês tenham conseguido aí acessar o link. Foi esse que eu já disponibilizei para vocês aqui nos comentários. Eu vou trazer ele também lá no nosso grupo de WhatsApp. E quero agradecer a presença de todas vocês aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês lá na comunidade Empreendedoras que Voam Alto. Tá bom? Obrigada. Um beijo e até a próxima. Perfeito, Clara. Obrigada por essa aula maravilhosa. Obrigada, Karina. Fico muito feliz que você tenha gostado. Obrigada, Nath. Obrigada a todas as mulheres, as que estão comigo na comunidade, que vão dar aula também. Muito obrigada. É muito importante ter vocês nesse time. Eu tenho certeza que daqui a 3 meses nós vamos ter mulheres incríveis com seus negócios transformados e voando muito alto.